dia, meus amigos, sejam bem-vindos novamente à Taberna da História. Hoje falaremos um pouco sobre a formação cultural das primeiras sociedades humanas. Estudos históricos e arqueológicos nos mostram que os primeiros seres humanos vão surgir no continente africano. Com o passar do tempo, esses indivíduos começarão a se organizar em grupos. Esses grupos se moverão para várias regiões do nosso planeta. Grupos vão se fixar ao norte da África, ao sul da África, na Europa, na Ásia. E essas regiões que esses grupos se fixaram eram completamente diferentes umas das outras. Isso irá fazer com que esses povos busquem novas formas de caça, novas formas de sobrevivência, novas formas de organização social, fazendo com que as culturas sejam formadas a partir deste diferencial, a região em que eles vivem. Quando esses povos estabelecerem contatos entre si novamente, veremos que a cultura deles será completamente diferente, mesmo eles vindo de um mesmo povo inicial. Um dos motivos que a sociologia, a arqueologia e a história nos mostra é que vários desses grupos vão ter que se adaptar aos meios que eles estão sobrevivendo. Professor, se esses grupos surgiram de um primeiro grupo inicial, por que hoje temos várias culturas diferentes? O meio ambiente no norte da África era completamente diferente da Europa. Então esses grupos vão começar a produzir novas formas de caça, organização social, crenças, a partir do meio em que esses grupos vivem. A partir daí, a gente vai ter o surgimento de várias línguas diferentes, várias formas de comunicação, várias religiões, várias formas de entender o mundo. Essas sociedades, pessoal, vão deixar vários vestígios em que o trabalho do arqueólogo e do historiador se torna extremamente importante. Através desses vestígios, vamos começar a entender como essas sociedades se organizavam. E muitos dos reflexos dessas sociedades estão presentes no nosso cotidiano até os dias de hoje. A partir daqui, trarei para vocês alguns exemplos culturais diferenciados, como por exemplo a Mesopotâmia, os egípcios, os incas, o reino de Mali e os Yanomamis, indígenas brasileiros. A Mesopotâmia, que faz parte do chamado Crescente Fértil, está atualmente localizada na região do Iraque, da Síria, se estendendo até o Golfo Pérsico, como vocês podem ver no mapa. A partir de 6.000 anos antes de Cristo, várias populações começaram a se fixar na região entre o rio Tigres e o rio Eufrates. Em função da sua localização, a Mesopotâmia passa a ser conhecida como a Terra entre Rios. Vários povos irão formar a chamada Sociedade Mesopotâmica. Dentre eles podemos destacar os Sumérios, os Acádios, os Assírios e os Caldeus, também conhecidos como Babilônicos. A Mesopotâmia, pessoal, será uma sociedade duradoura. Durará cerca de mais ou menos 5.000 anos até serem dominados pelos persas. Durante todo esse período, a Mesopotâmia vai trocar cultura, informações, comércio com vários outros povos. Muitas vezes esses povos mesopotâmicos utilizavam da guerra e da violência para ter contato com outras culturas, através do domínio. Um ponto que podemos levar em consideração foi a primeira forma de escrita. A escrita que teremos, a chamada escrita cuneiforme, tudo em forma de cunha, por isso que vem esse nome de cuneiforme. Além da escrita e das trocas culturais e comerciais que os mesopotâmicos irão fazer durante toda a sua história, a gente também vai ter muitos vestígios materiais que serão deixados por esses povos, como por exemplo templos, pinturas, objetos. É um povo com vários vestígios culturais que foram deixados para o estudo do historiador. É uma civilização com uma vasta história cultural, que através da arqueologia pode e deve ser explorada pelo historiador. Temos templos, temos objetos, temos pinturas, tudo isso está disponível para o estudo da história. Quando falamos do Egito, não podemos esquecer a importância do rio Nilo. O Egito, como sabemos, é uma região desértica, porém o rio Nilo, em toda a sua extensão, é uma das regiões mais férteis do planeta. Os primeiros povos vão começar a fixar-se às margens do rio Nilo por volta do ano 4.500, mais ou menos, antes de Cristo. Formarão duas regiões, o Baixo Egito e o Alto Egito. Lembrando que o Baixo Egito ficava ao norte e o Alto Egito ficava ao sul.
Durante toda a história do Egito, a gente vai ter que o rio Nilo, ele vai ter momentos de cheia e momentos de seca. Em seus momentos de cheia, o rio transbordava e atingia as margens das cidades, onde ficava um adubo natural chamado humus, que ficava às margens desse rio. Esse humus era de grande fertilidade. Então os primeiros povos vão começar a se fixar nessa região devido a essa fertilidade do rio Nilo. A formação da sociedade egípcia e do grande império egípcio vai depender diretamente da fertilidade do rio Nilo. O Egito, pessoal, será uma sociedade com grandes vestígios históricos. Teremos o processo de mumificação, os templos, as pirâmides, a escrita. A escrita egípcia será de grande importância para os estudos históricos posteriormente, a chamada escrita hieróglifa, que consistia em desenhos de determinadas ações que aconteciam na sociedade. Por exemplo, se um egípcio queria falar que viu uma cobra, ele simplesmente desenhava olhos e uma cobra. Eles escreviam nos papiros, que a gente chama, e através dela, historiadores e pesquisadores nos dias de hoje conseguem relatar muitos fatos que aconteceram durante toda a história do Império Egípcio. No próximo vídeo, continuaremos a nossa reflexão sobre as culturas, como, por exemplo, os Incas, os Yanomamis e o Reino de Gana, além de definir conceitos como tempo histórico, tempo cronológico e etnocentrismo. Muito obrigado!